E na sua misericórdia, de geração a geração. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Que alegria, meus irmãos, estarmos aqui. Fiquei muito emocionada com esse louvor, porque desde pequena eu e minha irmã, sempre quando a gente tinha a oportunidade, principalmente eu, lá no Henrique Jorge, uma das primeiras igrejas que meu pai pastoreava, toda vez que eu tinha a oportunidade eu só louvava, era o único louvor assim, que eu sabia decorar. E eu sempre louvava esse louvor. Que alegria estar aqui com os irmãos. Tudo que vocês ouvirem essa noite, saibam que, mais uma vez, é para glorificar o nome do Senhor. Porque Ele opera sinais e maravilhas. Ele é o Deus que tudo pode, como o louvor que foi entoado, que é um dos louvores que sempre a banda entoou, é um dos louvores que sempre o conjunto de senhoras louva lá em São Paulo. E quando eu vi louvando, eu disse, meu Deus, que bênção. E realmente é isso, o nosso Deus é grande. Nosso Deus, Ele não se limita ao tempo, Ele não se limita à estação, Ele não se limita a essas paredes. Ele é Deus grande, que te sonda, que te conhece. E que milagre a gente estar aqui, eu e o meu esposo, essa noite. A princípio, nós não iríamos vir para passar o ano novo por conta das passagens. Quem acompanha, né, o quadro de passagem sabe que final de ano tudo sobe. E aí a gente já tinha decidido que não ia dar certo, já estávamos ali. E minha mãe, minha filha, e meu pai também, minha filha tem que vir. E a minha irmã também veio com meu cunhado. Ela disse, Raquel, pelo amor de Deus, se esforça. Ficava mandando ali toda vez mensagem. E eu digo, Senhor, só o Senhor pode fazer. Queria muito estar ontem aqui, procurei muitas passagens para estar aqui ontem à noite com as irmãs. E que festa linda Deus tem feito, minhas irmãs. Tenho acompanhado aí com as fotos, com os vídeos durante essa semana. Que coisa linda. Glória a Deus por essa igreja, por esse povo. E eu fiquei maravilhada. Eu disse, mamãe, agora tem uma camisa para cada dia da semana, se quiser usar. E que coisa linda, que Deus continue abençoando. E assim Deus permitiu, meus irmãos, para estarmos aqui esta noite. Pedi para o meu pai, só para explicar porque o meu pai está chamando agora, logo eu. O meu esposo não viu os pais dele durante esse ano. E a gente está subindo depois daqui para Viçosa do Ceará, onde os pais deles estão. E eles não sabem, é surpresa também lá para eles. E a gente sobe para Viçosa, desce dia 31 para Fortaleza. Para dia 1º já está viajando para São Paulo. Então foi só um presente assim, para reabastecer as nossas forças. E eu disse, amor, não posso deixar, né, de ir a Governo, não posso deixar de abraçar os irmãos e de agradecer todas as orações. E eu gostaria de começar lendo, meus irmãos, Isaías. Capítulo 41. E o versículo 20, que diz, para que todos vejam e saibam
e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo Deus e o Santo de Israel criou. Então tudo que eu vou falar aqui, saibam que foi a mão do Senhor que fez isso. Esse ano, a maioria dos irmãos sabem que nós precisamos ser transferidos para São Paulo. E a gente saiu daqui em dezembro. E para quem me acompanha de perto sabe que eu precisei fechar o consultório odontológico, né? Deixei para as minhas outras amigas. Tinha um trabalho muito bom lá em Fortaleza, tive que deixar para trás. Mas todo mundo falava assim: Raquel, quando você chegar em São Paulo, vai ser a terra das oportunidades. A primeira coisa que você vai conseguir é um emprego. Se é dentista, vai dar tudo certo. E chegou, meus irmãos, chegou em janeiro e não consegui emprego. Chegou fevereiro, não consegui emprego. Eu acho que se eu somar o tanto de currículos que eu enviei, tanto de mensagens, extrapola aí, eu acho que mais de 200 e-mails que eu mandei. Todo dia eu olhava e dizia: meu Deus, todo mundo falou que ia ser uma bênção. E quando chegou em março, abril, eu falei pro meu esposo: amor, então eu acho que é o tempo que Deus quer que a gente seja pais, né? Então vamos aí ver a questão de engravidar, fazer exames. E assim começou, meus irmãos. Comecei a fazer exames. Não tinha vaga com o médico. E aí eles sugeriram assim: não, Raquel, vamos fazer uma consulta online e a gente solicita uns exames, você faz os exames e depois você apresenta o resultado. Porque não tinha vaga com médico presencial. E assim foi, meus irmãos. Fiz a consulta online, peguei a solicitação e quando foi isso em maio, quando foi em junho, saiu o resultado. Na consulta mesmo, o doutor falou: Raquel, tem algo muito grande na região do seu ovário. E ele até perguntou: você está com a sua bexiga cheia? E eu disse: não. Ele disse: você está assim. Ele teimou até comigo: você está assim? Eu disse: não, doutor. E aí ele disse: então, Raquel, vamos fazer uma ressonância magnética. E eu lembro dos meus irmãos que a gente ficou assustado, mas tudo bem. Na minha cabeça era algo que eu poderia tratar com remédios, né? A gente nunca acha que vai passar por uma cirurgia. E ali eu achei que eu ia ser medicada. Continuei a minha vida tentando emprego, né? Porta de emprego, procurando, fazendo provas, processos seletivos, vindo para Fortaleza. Até que no dia 26 de julho, eu nunca vou esquecer essa data, porque foi o dia que eu encerrei a minha especialização, foi o dia que eu concluí a minha especialização. No dia que eu concluí foi o dia que eu recebi a notícia. Meu esposo estava em São Paulo, depois da ressonância, e saiu um laudo de neoplasia pélvica RAD4. Para quem sabe e acompanha e sabe o que é o câncer, tem 5 classificações. 1, 2, 3, 4 e 5. A minha ficou em 4. Então, para todos os médicos que eu passei, todos acreditavam que eu estava com câncer, né? Com tumor maligno. E eu lembro que passou dia 26, dia 27, dia 28, eu vim aqui na igreja e pedi oração para os irmãos, né? Não falei em detalhes do que era, mas pedi oração. E falei que eu estava voltando com urgência, né? Para São Paulo. Eu tive que comprar uma nova, meus pais tiveram que comprar uma nova passagem para eu ir, porque eu precisava ir o mais rápido possível para São Paulo. E eu lembro que Deus me orientou e disse: Raquel, procura uma médica. E aí eu falei com uma médica aqui em Fortaleza. E ela, na consulta, meus irmãos, eu lembro que eu saí de casa e eu saí recitando o Salmo 121. E eu amo muito esse salmo. E um dos versículos vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E eu ainda estou impactada, porque eu sei que tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra. Porque eu tentei muito, meus irmãos, comprar passagem para sábado. Mas tem alguém aqui que veio essa noite,
que vai sair daqui renovado pelo Senhor. Vai sair daqui renovado com a sua fé, porque eu creio que o Senhor quer falar contigo. E ali eu fui para a doutora Luciene, uma bênção. Quando eu cheguei lá, antes de eu sair de casa, comecei a recitar o Salmo 121. E no banho, Deus me dá o louvor da harpa, né? Que diz, de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. E ali eu me agarrei à promessa do Senhor. E eu lembro que eu cheguei lá na médica, eu e minha mãe, elas já tinham solicitado os exames tumorais, né, para saber se tem alguma célula maligna. E a gente se alegrou muito, porque a gente viu o resultado lá, tinha dado tudo negativo. Então eu já entrei na sala e, glória a Deus, deu tudo negativo, vai ser uma bênção, vai ter um tratamento. E ali, quando eu entrei, antes de eu entrar, teve um paciente que sentou do nosso lado e ela começou a falar e recitar o Salmo 121, meus irmãos. E eu entrei na sala da médica já feliz, alegre, e aí ela foi ver as imagens. Aí ela falou, Raquel, eu sei que deu negativo os exames, minha filha, mas você precisa ser acompanhada agora por um cirurgião oncológico. Quem vai fazer sua cirurgia, quem vai fazer seu tratamento, precisa ser operado, Raquel. E precisa ser removido o seu ovário direito. Oh, irmãos, eu chorava tanto. E ela me abraçou. E ela começou a recitar o Salmo 121. E ela me abraçava e recitava e profetizava sobre a minha vida. E ela disse, Raquel, minha filha, não se desespere. Porque nós servimos a um Deus que opera milagres. E se Ele permitir você ficar apenas com um ovário, creia nas promessas do Senhor. Eu já vi estéril dar à luz. Eu já vi pacientes com apenas um ovário também dar à luz. Outros que tinham metade de um dar à luz. E ali eu saí chorando daquele consultório com a minha mãe. Fomos atrás de um cirurgião oncológico. E eu disse, Senhor, e agora? Precisamos de vaga. Precisamos de médico, né? Para tratar. E a gente entende uma coisa, meus irmãos. Que a gente pode ter o dinheiro que tiver nessa terra. Mas chega uma hora que a nossa saúde tem outras pessoas doentes também. Que a gente tem que esperar, que tem fila de espera. Mas quando Deus quer fazer, meus irmãos, Ele faz. Esse é o Deus que nós servimos. E é só para quem crê o que eu vou falar agora. Uma semana antes de eu ter o diagnóstico, irmãos, meu esposo, Danilo, foi transferido para dentro do hospital. É só para quem crê os detalhes de Deus. E através de amigos dele, pessoas especiais que o Senhor colocou. Uma das esposas do amigo do meu esposo. Uma das esposas, porque tem vários amigos. Ela trabalhava dentro do setor de oncologia, que era o setor que eu precisaria passar. E só tinha um médico, meus irmãos, um médico para o hospital todo, para o estado todo de São Paulo, né, na área militar, para operar os pacientes. E meu esposo foi lá, desesperado, né, pediu orientação, ajuda, e ele muito ocupado, mas através da vida desse casal de amigos do meu esposo, ele parou, escutou e nos deu uma vaga para ser atendido. E aí, dia 30, eu viajei. Eu acho que foi dia 31, eu já estava lá, ou no dia 30 mesmo, já estava lá para ser consultada. E eu lembro que a gente chegou muito nervoso dentro do consultório do médico.
E ele olhou pra gente, perguntou a nossa idade. E ele disse assim: ô Raquel, eu vi as suas imagens e a gente não pode descartar, né? A gente tem que falar o que é benigno e o que pode ser maligno. O que você tem muitas características de malignidade, pelo tamanho, pelo formato, as irregularidades. E a gente vai fazer assim, irmãos. Ele começou a desenhar o que ele ia fazer, tá? E ele disse assim: Raquel, se for maligno, a gente remove seu ovário, remove o outro ovário e remove seu útero. E você não vai ser mãe. E ali eu segurei as lágrimas, olhei para o Danilo, meu esposo estava meio assustado. E eu segurei as lágrimas. E ele disse assim: mas você pode congelar os seus óvulos. E se você quiser, você pode dar para outra pessoa gerar o seu filho. E ali eu comecei a chorar e eu disse: doutor, se for da vontade de Deus que seja removido o meu útero, eu vou entender que essa é a vontade de Deus. E vou entender e saber que o Senhor vai me dar outras alegrias na obra de Deus, de outras formas, né? Eu falei isso para ele: não, doutor, eu disse isso para ele: não, doutor, se for da vontade de Deus que remova meu útero, eu entendo que não é da vontade de Deus, né, que eu possa gerar. E respeito a opinião de outras mulheres que precisam, né, utilizar esse método, mas comigo eu não gostaria. E ele disse assim: não, mas vá para casa, pense um pouco, né, nesse formato. E aí, meus irmãos, só para quem crê também, tá? Deus me deu uma autoridade tão grande. Eu olhei para o médico e disse: doutor, eu sirvo a Deus, doutor. E é promessa de Deus que eu seja mãe, doutor. É promessa de Deus, doutor, que eu seja mãe. E ali eu disse: doutor, se o senhor quiser me operar amanhã, doutor, eu creio que é 100% benigno, doutor. Eu creio nisso. E ali ele disse: mas vá para casa, Raquel, pense bem. E ali a gente foi, meus irmãos. Mas eu profetizei isso para o médico. E algo que eu falo, que eu passei agora de uma forma humana mesmo, com meu esposo. E glorifico a Deus pela vida dele. Mas eu sei que muitos aqui vão passar e podem já ter passado por isso. Quando saiu o diagnóstico, meu esposo chegou a questionar: por que você? Tem tanta gente ruim nesse mundo. Por que você, meu amor? E aí eu quero falar essa palavra para cada um de vocês. Não questione a vontade de Deus. Eu sei que o nosso coração pode se voltar. E aí a gente vai começar a questionar: por que, Senhor? Porque isso é humano mesmo de nós. E a gente muitas vezes quer questionar. Mas algo que o Senhor me ensinou durante esse processo: glorifique ao Senhor. Na bênção ou na prova, entenda que o controle é dele, é da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Não cabe eu e nem a você questionar a soberania de Deus. O que cabe a mim, a você, é se prostrar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Jesus. Passa comigo o vale, Senhor. Vai comigo, Jesus. Até onde o Senhor for, eu vou, Senhor. Até onde o Senhor me levar, eu irei, Jesus. E eu brinco, né? Eu até digo, meus irmãos, vale a pena logo obedecer, porque a prova é curta. Porque até você aprender e entender o que o Senhor quer de você, se você ficar lutando e relutando, é melhor logo se prostrar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Faz do jeito que te apraz. E ali nós continuamos fazendo exames e entra agora, né, algo que Deus impulsionou também. Pede oração, Raquel. Começa a pedir oração.
porque tu vai voltar para agradecer, Raquel. Pede oração, Raquel. E aí eu comecei a pedir oração, a compartilhar o que eu estava fazendo. E é algo que eu impulsiono você, não sofra sozinho, meu irmão. Peça oração, porque aqui nós temos uma igreja que ora. E eu sou prova viva da bondade e fidelidade de Deus. E eu não poderia deixar de vir aqui agradecer todas as orações, meus irmãos. Todo jejum, toda consagração. Dinheiro nenhum dessa terra poderia pagar cada um de vocês. Mas saiba que a recompensa maior vem do Senhor sobre vocês. E aí eu comecei a pedir oração e profetizar que eu voltaria para agradecer. E eu comecei a fazer outros exames para cirurgia. Comecei pelo pulmão, pelo coração. E quando eu fiz o exame do pulmão, apareceu um nódulo no meu pulmão. E para quem estava suspeitando, né, do câncer, a gente se assusta e acha logo que é metástase, né? Meu Deus, e agora, Senhor? Como é que eu vou me operar aparecendo um nódulo no meu pulmão? E ali a gente foi no médico, ele disse, não, Raquel, vamos cuidar agora da questão do ovário. Se vir a ser maligno, depois a gente opera, né, faz o tratamento do pulmão. Mas se for benigno, pode ter sido contato com algum paciente, né? Pode ter sido algo que muitas vezes as pessoas têm, mas não sabem, né? E assim foi, meus irmãos. Então, a parte do pulmão a gente colocou lá, no coração deu tudo normal. E eu e meu esposo ficou muito assustado. Agora, temos que ir para a cirurgia. E é uma cirurgia aberta. A gente não, vamos pedir outra opinião médica, né? E aí a gente teve que ir para o particular, pedir outra opinião médica. Glória a Deus. E pedir outra opinião médica e fomos. Ele disse, não, vai dar certo vocês fazem a cirurgia por vídeo. Não sei se os irmãos conhecem a cirurgia por vídeo. Entra aqui, né, consegue tirar sem abrir a pessoa. E a gente ficou feliz, glória a Deus. Vai dar certo. Não vou precisar ser cortada, né? Assim, passar por uma cirurgia aberta. Meu receio era de ser entubada. E aí eu disse, não, glória a Deus, voltamos felizes, né? Pra casa. Mas aí, meus irmãos, o médico que a gente foi, ele conhecia um dos médicos-chefes de dentro do hospital, que era do nosso plano, né? De saúde. E aí ele disse, me chamou, ele disse, não. O que o outro médico falou, eu até entendo ele, né? Mas a gente não pode fazer isso, porque tá muito grande, Raquel. E se for maligno, e vir a estourar, porque a câmera, ela consegue puxar e sai sem abrir, mas pode estourar. E aí ele falou, não, mas se estourar, aí você vai contaminar todos os seus órgãos e o índice de cura diminui. Se é para você vir a ser mãe, tudo bem. Aí chora de novo, né? Meu Deus, agora. Não queria, né, passar pela cirurgia aberta, mas amém. Até que um dia, aí o médico marcou outra consulta com a gente. E, irmãs, no meio disso tudo, eu passei num processo seletivo para trabalhar na Prefeitura de São Paulo. Fiquei tão feliz, tão alegre, fui fazer os exames e aí tive o diagnóstico, né? Então, eu tive que falar para a empresa, eu chorei muito. Eu dizia, Deus, eu sonhei tanto com emprego aqui, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? E ali eu chorava, até que um dia eu me ajoelhei no sofá da minha casa e eu me lembro muito bem dessa cena, todas as oportunidades que eu estou tendo, eu falo dessa cena, porque eu me ajoelhei e eu disse, Senhor, me perdoa, Deus. Me perdoa por querer o controle e te ensinar como deve fazer. Eu quero que você saia aqui essa noite entendendo que o controle é do Senhor.
que Ele faz como Ele quer. Entregue o controle a Ele. Não tente ensinar a Deus como é que Ele tem que fazer. E parece que esse ano eu planejei assim, ó, eu consigo até ver os meus planos. E consigo dizer, Senhor, eu queria assim, 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 e Deus fazendo assim, ó, apagando tudo. E Ele precisou fechar todas as portas de trabalho para mim, para eu ter que cuidar da minha saúde. E eu falo isso para cada um dos irmãos, cuide da sua saúde. Eu sei que muitas vezes é difícil depender, né, do sistema único de saúde. Não é fácil, tem filas de espera. Mas mesmo assim, continue, né, vá atrás, cuide da sua saúde. E assim foi o Senhor, Ele precisava me parar nessa área para eu poder cuidar de outra. E assim continuou, eu entendi. Então tive que deixar o processo seletivo para lá e ir atrás, né? Expliquei para a empresa, tudo bem. Fui para a cirurgia. Antes da cirurgia, o doutor chamou a gente de novo e ele disse, Raquel, vamos fazer assim. Não vamos remover tudo, não. Se for maligno, não vamos remover o útero, não. Vamos remover o ovário. Mas você vai ter 30%. Agora já ainda aumentou. Ele disse antes que era, não podia ter, agora aumentou para 30% de chance. Eu estudei com outros colegas e aí vamos aumentar. Vamos para 30% de chance da possibilidade, né, de você engravidar. Mas vamos fazer assim, a sua cirurgia precisa ser aberta. Eu vou estar mostrando assim a imagem para vocês entenderem que tinha que ser um corte, né, no sentido vertical. Abaixo aqui do umbigo. E aí eu olhei para ele e disse, doutor, faz um corte cesáreo, né? Para quem já teve cesáreo sabe que o corte é aqui nessa região, né? Não parte a minha barriga, não. Parte assim de forma mais discreta. E ele disse, Raquel, minha filha, vamos fazer esse corte. Porque se for maligno, você vai ter que passar por outra cirurgia semanas depois para remover os linfonodos, né? Para quem não sabe, linfonodos é onde fica, né, algumas células de defesa da gente. E lá, se alguma célula cancerígena chegar lá, dissipa, né, para todos os órgãos. E ali ele disse isso, você vai ter que passar por 2 cirurgias, porque se você fizer agora essa horizontal, né, a cesárea, e ter que remover depois os linfonodos, vai ficar um T, porque a gente vai ter que partir a barriga e você já vai ter uma cicatriz aqui. Aí, eu não quis teimar com ele, né? Mas no meu coração, meus irmãos, eu estava crendo que seria necessário apenas uma cirurgia. E ali eu disse, tá bom, doutor, pode fazer do jeito aí que o senhor quer. O senhor sabe o que é melhor. E abaixei minha cabeça. E ele viu que eu fiquei triste. Aí ele disse assim, não, Raquel, não vamos fazer do jeito que você está querendo. Porque no meu coração, meus irmãos, eu queria. Era tudo que eu tinha, meus irmãos, era crer no Senhor. Se eu olhasse para todas as circunstâncias, todos os médicos profissionais que eu passei, todos me olhavam e perguntavam, minha filha, você tem quantos anos? Eu disse 26. E a maioria passava a mão, né, assim na minha, eu disse, vai dar certo, me consolando. Todos os profissionais, a grande maioria, acreditavam que era maligno. E eles tentavam me consolar. E eu tentava consolar o meu esposo, os meus pais. E aí entra outro ponto que eu quero agradecer à igreja. Muito obrigada por permitirem os meus pais estar comigo. Muito obrigada. Se tem algo que um dia eu almejo, é retribuir todo o esforço dos meus pais. Se um dia é algo que eu peço muito ao Senhor, é que um dia eu possa retribuir. Ainda nessa terra. Mas eu sei que os galardões do céu de cada um de vocês é bem melhor do que o que eu
possa retribuir. Que um dia eu possa retribuir a minha irmã e o meu cunhado, ao meu esposo, aos meus sogros, a todos os amigos e irmãos. Que um dia eu possa retribuir. Mas eu sei que o Senhor tem muito mais preparado para vocês. E eu fui para a cirurgia, todos me consolando, todos tentando me alegrar, mas eu sei que estavam chorando, escondidos. E eu lembro muito bem, meus irmãos, que 3 dias antes, um dos meus sonhos, que eu pedi muito a Deus quando eu cheguei em São Paulo, eu disse: Deus, eu queria tanto ter o mesmo emprego que o meu esposo, queria tanto ser dentista na carreira militar. Era um sonho que eu tinha no meu coração, porque é muito ruim, meus irmãos, ser transferido e não saber onde vai trabalhar. Cada um sabe onde vai trabalhar. Eu queria muito assim, eu queria tanto acompanhar. Mas sempre esse processo seletivo abria no meio do ano, em julho. E para mim já era impossível, porque eu estava com diagnóstico. Eu disse: Senhor, vai abrir agora em julho. Eu não posso mais fazer. Mas eu quero dizer para cada um de vocês: Deus se importa com os teus sonhos. Deus se importa com os teus sonhos. Eu não sei se tem alguém aqui que precisa ouvir essa palavra, mas eu quero te dizer: Deus se importa com os teus sonhos. Na sua visão humana, talvez para você é algo impossível e grande demais. Ainda que as circunstâncias digam que não, Deus se importa com os seus sonhos. E ali eu disse: amém, Senhor. Agora meu desejo, agora o meu sonho maior é que um dia eu possa ser mãe. E anulei esse sonho, né? Deixei pra lá. Fui pra cirurgia. Cirurgia marcada para dia 12 de setembro. 12 de setembro ela foi marcada. Já tinha deixado outro processo seletivo de trabalho. Fui pra cirurgia. Dia 11 eu tinha que me internar. 9 e 10. 2 dias antes de eu me internar, abri o processo seletivo para ser dentista do Exército, meus irmãos. 2 dias antes de eu me operar. Oh, como eu amo esse Deus. 2 dias antes, meus irmãos, de eu me operar. E aí eu me inscrevi com fé. Precisávamos atrás de umas declarações, e a gente foi, eu e meu esposo, e me inscrevi. E amém, deixei, né? Entreguei nas mãos de Deus. A princípio abri em julho, pulou para setembro. A abertura, né? E deixei nas mãos de Deus. E agora fui para a cirurgia, não queria ser entubada. E eu pedi, não quero ser entubada não. Mas precisei ser entubada. E foi uma bênção a minha cirurgia. Eu digo que Deus não tinha lugar melhor, meus irmãos, para ser operado do que em São Paulo, né? A tecnologia lá é muito avançada. Deus prepara o melhor para mim e para você. Só esteja na direção dele, se posicione diante de Deus e deixa ele te guiar. E assim Deus fez. Me levou para o melhor que tinha para mim, para me dar essa técnica ser operada, né? E ali eu fui operada, foi uma bênção a cirurgia. Para quem está dormindo, passa rapidinho, né? Mas para quem está fora aguardando, sabe como demora. E ali foi uma bênção. E entra agora o mais difícil, aguardar o resultado da biópsia. Para quem já fez uma cirurgia e tem que aguardar tempo, para mim esse foi o mais difícil. 19 dias para sair o resultado. E eu chorava. E eu lembro que pelo fato de eu ter sido
entubada, ficou muita secreção aqui. E eu tossia, meus irmãos, doía tanto a cicatriz. E eu chorava com a minha mãe que ia para dar banho, né? Essa questão, sabe que a mulher já tem um cuidado assim, né? Meu esposo é uma bênção, cuidou muito bem, meu pai também. Mas eu digo, a mãe nunca tem, né? Como o carinho, né, da mãe. E ali ela cuidou de mim e eu chorava para ela. E um dia eu disse, mamãe, como dói, né, a cicatriz. E eu disse assim, mamãe, eu passei por uma cesárea, mas eu não escuto o choro do bebê. E eu chorava para minha mãe, eu disse, mamãe, eu acho que a mulher aguenta, porque ela olha pro bebê e ele passa a dor, né, minhas irmãs? Quando você olha ali pro bebê e vê que ele tá ali, eu acho que a dor ali diminui, né, consideravelmente. E a minha mãe começou a profetizar sobre a minha vida. Minha filha, não vai dar certo. Vai ter esse tempo que você vai sorrir. E foi um tempo que, por isso que mais uma vez eu agradeço meus irmãos, meus pais, meu esposo, minha família, minha irmã, meu cunhado. Todo mundo diz que eu sou mimada, né? Algumas pessoas olham, ai Raquel, você é mimada demais. Mas aí você triplica, eu fiquei muito mais mimada, viu? E ali fui muito bem cuidada. E eu louvo a Deus por isso, porque isso é bondade de Deus. E chegou, depois do dia 19, no dia 1º de outubro, eu ia receber o resultado da biópsia. Cheguei no hospital com meu esposo, o doutor chamou a gente numa sala e ele pediu para eu deitar. E eu lembro que antes disso, meus irmãos, chorando na cama, e eu disse assim, Senhor, me dá uma palavra. E eu lembro que, irmãos, tem dias que está tão difícil que a gente não tem forças nem para ler a palavra de Deus. É algo que às vezes a gente, não acontece só com o outro, não acontece conosco. Às vezes a gente não tem nem mais palavra para pedir a Deus, nem mais o que pedir. Não tem mais nem força para ler a palavra, mas eu quero te dizer, persevere, mesmo gemendo, o Senhor, Ele entende o teu gemido, e Ele conhece o teu coração. E eu lembro que eu chorava e dizia, Senhor, me dê uma palavra, até que Deus me deu a palavra da viúva de Naim, onde aquela mãe ali enterrando seu filho já estava viúva, e uma multidão seguia aquele caixão e Jesus chega. E eu acho lindo que a palavra de Deus vai dizer que Jesus se moveu de íntima compaixão. Porque o nosso Deus, Ele tem compaixão por nós. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos sido consumidos, devastados nessa terra. Mas o Senhor é bom. E era algo que eu pedi ao Senhor. Senhor, tem compaixão de mim, Senhor. Tem compaixão de mim. E Deus, Ele sempre fazia eu lembrar do que eu tinha dito para o médico. E aquilo que eu profetizei para o médico foi algo que alimentou o meu coração. E toda vez que eu tentava chorar, me entristecer, achando que era maligno, o Senhor me lembrava, Jesus, eu sei que tu não é homem para que minta. E ali aquilo alimentava o meu coração, eu dizia amém, Senhor. E nesse dia o médico me deitou, viu a minha cicatriz, disse que já estava tudo bem. E irmãos, aquele mesmo médico que disse, Raquel, talvez você não poderá ser mãe, foi o mesmo médico que olhou para a minha cicatriz e proferiu essas palavras, Raquel, você já tem a cicatriz para o seu bebê nascer. Esse é o nosso Deus, que muda diagnósticos. Esse é o Deus que nós servimos, que não se limita a tempo, nem estações, nem palavras proferidas nessa terra, mas Ele é um Deus que muda diagnósticos. Então creia, minha irmã, creia, meu irmão. Eu não sei o que você está passando,
porque eu digo de todo o meu coração e falo pra você que você louve aquele louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu sei que é muito fácil eu e você falar, cantar, levantar a mão aqui e adorar a Deus. Mas viver isso, meus irmãos, viver é totalmente diferente do que a gente só vem todo domingo aqui no culto de doutrina. Viva intencionalmente o seu relacionamento com Deus. Tenha um relacionamento intencional, profundo com Deus. Busca o Senhor, jejum, ore, passe pela prova louvando. E se o diagnóstico, Raquel, talvez não fosse favorável para você, eu e você teremos que continuar crendo no Senhor e confiando. Deus, Ele conhece a minha e a sua estrutura. Ele sabe o que está fazendo, né? O mesmo louvor vai dizer. Então, se no seu testemunho, que eu creio que tem muitas pessoas aqui que irão testemunhar da fidelidade de Deus e da sua bondade. Se o teu testemunho, se o que você está passando, a prova está grande, está demorando, confia no Senhor. Mesmo sem forças, deixe o Senhor te levar nos braços, deixe Ele te conduzir. Vem para a igreja mesmo sem forças, lê a palavra do Senhor, busca, ora, jejua mesmo sem força. Porque tem um momento certo que o Senhor vai entregar a tua vitória. Todas as igrejas que eu estou passando, eu estou dizendo isso, irmãos, é só o início do testemunho, né? Eu quero vir aqui testemunhar quando o Senhor também colocar, em nome de Jesus, eu creio, um fruto, né, no nosso ventre. Então, eu quero que você entenda que é só o início do testemunho. Ainda vai ter mais outros capítulos. E aí eu entro, né, na parte que Deus se importa com os nossos sonhos. Aquele emprego que eu tinha dito que eu não poderia assumir. Eu mandei mensagem, meus irmãos. E os 2 processos seletivos que eu tinha passado, os 2 me chamaram. Eu já tinha, na entrevista, eles tinham falado, Raquel, se você negar 2 vezes a proposta, a gente não espera, né? Vai para outra. Neguei 2, meus irmãos, neguei 3. E aí eu disse, olha, eu vou passar por uma cirurgia. Não posso assumir. Eles falaram, Raquel, nós iremos lhe aguardar. Quando você se recuperar 100%, nós vamos lhe chamar para você trabalhar. Passei 15 dias, meus irmãos, nesse trabalho. Deus abriu outra porta ainda maior. Porque esse é o nosso Deus. Eu trabalhava 4 horas. Esse eu trabalho 8. É bem mais longe da minha casa. Eu acordo 4h30 da manhã para ir. Mas eu vou trabalhar tão feliz, meus irmãos. Porque é resposta de oração. Eu brinco que eu orei, mas eu esqueci de especificar, Senhor, que seja perto. Eu só orei pela porta. Mas é brincadeira, porque eu sei que Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. E vocês lembram que eu falei que eu me inscrevi 2 dias antes para ser operada, para ser dentista na área militar. E para a honra e glória do Senhor, meus irmãos, nesse processo, né? Em um dos processos, participei de 2. Eu passei em primeiro lugar. Porque Deus, Ele é especialista em realizações. Em janeiro, se for da vontade de Deus, vou estar escolhendo, né, qual lugar eu tenho que ir. E no outro, eu preciso passar agora no teste físico, que é para fazer flexão, para correr. E vai ser em janeiro. E, Raquel, mas por que você está falando, né, antes de ter sido chamada? Porque eu creio que tem uma igreja que ora. Minha parte eu estou fazendo, estou treinando, né? Estou buscando ali, treinando. Mas eu sei que a obra completa vai partir do Senhor. Porque não é para minha honra e nem para minha glória. É para a glória de Deus.
Então, eu peço oração de todo o meu coração. Provavelmente vai ser na segunda semana de janeiro. Quando sair lá, eu vou pedir para o meu pai avisar os irmãos nesse dia intensificarem a oração. Mas o que eu quero que você saia daqui entendendo é que o Senhor, Ele se importa com você. Você é especial para o Senhor. Se talvez você não se sinta amado, saiba que o Senhor te ama, Ele te conhece, Ele te sonda, Ele conhece os seus sonhos. E, irmãos, se você projetou algo que você acha que é perfeito para você, o Senhor, Ele vê além. Eu projetei tantas coisas para esse ano, o Senhor está fazendo além do que eu pensei, do que eu imaginei, do que eu sonhei. Então, saia daqui essa noite entendendo que você é amado pelo Senhor. Que você é especial, que o Senhor se importa com os seus sonhos. Que o Senhor se importa com você. Que o Senhor muda diagnósticos, Ele muda cenário. Esse é o Deus que nós servimos. Então, saia daqui entendendo que Ele é Deus, que Ele tem poder para fazer. E outra... só para me encerrar mesmo, eu gostaria de ler um versículo que eu gosto muito, que se encontra em Apocalipse, capítulo 21. Muitas vezes a gente pode questionar o Senhor, Senhor, eu passo por tanta coisa aqui nessa terra, tão difícil. Mas perseverem, meus irmãos, porque vai chegar um dia que a palavra do Senhor vai dizer, Apocalipse capítulo 21, versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Tenha isso no seu coração, busque ao Senhor. Se tem algo que você pode gastar tempo nessa terra, é cada vez mais na presença de Deus. Não tem nada mais precioso, meus irmãos. Não tem nada mais precioso, meus irmãos, do que a presença do Senhor. Tudo pode passar. Nesse processo de enfermidade que eu passei, eu vi. Quem já entrou no setor de oncologia sabe o que eu estou falando, os pacientes oncológicos. Eu me olhava fazendo os exames e eu digo, Senhor, estou nesse setor mesmo. Eu lembro que eu queria muito entrar nesse setor, mas para ser dentista lá dentro, para atender os pacientes, para ajudar, mas como paciente, possível paciente, eu jamais achava que eu ia entrar. E eu lembro que eu disse, Senhor, como assim, né? Eu estou aqui dentro. Mas todas as vezes eu dizia, Jesus, não deixa eu murmurar. Não deixe todo mundo falar comigo, deixa eu sorrir, deixa eu abraçar. E é isso que eu convido você a fazer. Passe pelo deserto louvando ao Senhor. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena. Porque Deus, Ele é o nosso melhor amigo mesmo, meus irmãos. Ele é amigo bem presente. Ele te vê quando você deita, Ele te vê quando você quer parar. Oh, meus irmãos. Eu lembro do testemunho do irmão Raul que ele deu, nunca me esqueço. Ele passou 1 ano sem trabalhar e Deus não deixou nada faltar. Eu lembro que quando eu fui para São Paulo, eu disse, meu Deus, e agora? Não estou com emprego, o custo de vida é muito mais alto. Mas eu louvo ao Senhor que Ele não deixou nada faltar, meus irmãos. Ele é um Deus que cuida, que providencia nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, o Senhor sabe do que você precisa. Ele me deu muito além. E eu louvo a Deus por isso, pela vontade de Deus através da vida da minha família. E eu só posso agradecer a Deus por isso. Então, meu muito obrigada a essa igreja. Vocês moram no meu coração. Peço oração também. Domingo passado, eu e o meu esposo assumimos a liderança do Ministério Infantil. Algo que só Deus pode fazer, meus irmãos. Fiquei com muito medo, porque nós estamos há pouco tempo lá em São Paulo. E na nossa visão, sempre tem alguém melhor do que nós. Porque nós temos a visão
E é algo que eu vou falar para vocês, algo que eu falei lá em São Paulo. Eu lembro que aqui em Fortaleza, lá na minha igreja em Fortaleza, um dia a minha líder me convidou e ela disse assim: Raquel, eu queria que você fosse líder de tal coisa. Vamos? E eu falei: não. Coloca tal pessoa. Eu disse pra ela: coloca tal pessoa. E ali ela ficou triste comigo. Ela me deu uma palavra tão dura, meus irmãos, que ela disse assim: você não vai nem orar. E já tá me dizendo não. E ali eu comecei a chorar. E chorei com minha esposa. Eu disse: meu Deus, é mesmo. Já tô dizendo não, nem fui orar. E aí ela disse assim: Raquel, quando você me diz não, você está dizendo não para o Senhor. Porque eu orei e o Senhor me mostrou que era você. Então você está dizendo não para o Senhor. E é algo que eu fui direcionada a falar para alguém aqui. Se o pastor, te chamar para algo, se algum líder te chamar para algo, diz sim para o Senhor. Porque é o Senhor que está dando direcionamento. Mas, irmã, como é que eu vou fazer? Não sei. O Senhor é que te capacita. E eu lembro que eu lembrei disso quando eu fui convidada. E antes disso, Deus tinha me dado a palavra de Gideão. Eu passei a semana toda meditando em Gideão. E eu escrevi o título assim da ministração: dizendo sim para os chamados de Deus, enfrentando o medo com fé. Irmãos, no dia da ministração, acho que faltavam umas 2 horas, eu fui convidada para ser líder do Ministério Infantil. E ali ela disse: converse com seu esposo, ore. Mas por que eu estou sendo direcionada pelo Senhor para falar isso? Diga sim para o Senhor. Diga sim para a obra de Deus. Invista o seu tempo na obra de Deus. Ainda que aqui na terra você não colha os frutos, talvez, saiba que lá no céu você vê aquela alma que você investiu tempo, meus irmãos, amor na obra de Deus, você vê ela no céu. Eu acho que o nosso coração irá transbordar de alegria. Então, se dedique na obra do Senhor, continue esse trabalho lindo. Não é para o pastor, não é para a pastora, minha mãe. É para o Senhor, e o Senhor irá te recompensar grandemente, cada um de vocês. E eu amo vocês, muito obrigada pelas orações. Queria chamar meu esposo aqui rapidinho, só para ele dar uma paz do Senhor para a igreja. E continue orando por nós, para que Deus coloque não só um bebezinho na minha barriga, mas na minha irmã também. Amém? Eu brinco que, Senhor, será que nós vamos ficar grávidas juntas, né? Deus pode fazer isso, né? Esses milagres aí do Senhor. Saúde os amados irmãos com o Pai do Senhor. Meus irmãos, depois de um testemunho desse, eu acredito que a gente sai, com a certeza de que existe um Deus e que a gente pode depositar toda a nossa confiança. Meus irmãos, eu venho aqui agradecer, assim como a Raquel já o fez, eu gostaria de agradecer a cada um dos irmãos aqui da igreja, que entenderam o motivo pelo qual o pastor e a irmã Edna se ausentaram, que foram fundamental durante esse processo. Lá em São Paulo, local onde eu fui mandado por Deus, devido ao meu trabalho, não tenho familiares, não tenho conhecido, apenas eu, a Raquel e Deus, e os nossos bichos de estimação. Mas, meus irmãos, eu gostaria de coração aberto a agradecer à igreja, e que esse testemunho sirva para a gente se apegar cada vez mais em Deus. E por mais complicado que seja, por mais difícil que seja o problema, a situação que a gente está passando, a gente tem a esperança no nosso coração que Deus, Ele está no controle de tudo.
Deus abençoe, muito obrigada. Margarida aqui filmando, né? Então vou mandar um beijo para todo mundo que orou por nós, nossa família, meus sogros, minha cunhada, seu esposo, né? As minhas cunhadas, todos os irmãos, né? Irmãos, foi tanta gente, foi São Paulo, foi Rio, foi Recife, foi aqui em Fortaleza, Rio Grande do Sul, tanta gente que Deus assim levantou. E eu só posso agradecer a Deus e a vida de vocês, né? Amo muito vocês, Deus abençoe. Vamos estar retornando. Peço desculpa, né? Vamos ter que sair agora. Mas antes disso, eu queria muito bater uma foto com vocês para ficar registrado. Sei que depois vocês vão ter que sentar, né? Mas eu acho que é melhor então bater daqui para lá, né? Pra cá? Vocês acham melhor? Tá bom, vamos organizar bem direitinho. Porque eu quero muito fazer um álbum de fotos. Toda igreja que eu estou passando, eu estou batendo uma foto. Para lembrar e um dia mostrar para os nossos filhos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho.